Será que o Bitcoin está caindo ou será que é a Black Friday dos criptativos? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. E quero explicar quem está vendendo tal do Bitcoin, que não para de cair aparentemente, e explicar detalhes de minúcias, de dados, por que isso está acontecendo, qual que é a dinâmica disso, o que você pode esperar para os próximos meses. Vou explicar tudo isso nesse vídeo de hoje. Então, para nunca mais perder um dado desse, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Eu vou mostrar quem que está vendendo, em que grandeza, eu vou mostrar o censo das proporções do tamanho dessas vendas aqui em relação ao passado, só que isso já aconteceu outras vezes, em que dimensão, e também alguns sinais de reversão de tendência que nos demonstram, né, nos avisam que a coisa está por acabar, tá? Tem sinais de reversão bem relevantes, bem óbvios também aqui diante da gente. E também no final eu quero te mostrar quanto tempo esse período ruim pode continuar. Talvez pare de cair, mas não recupere tão rapidamente assim, ou vai recuperar muito rápido, em 2, 3 meses, o que a gente espera, eu quero compartilhar com vocês também no final desse vídeo. Meu nome é Luiz Trapazon, eu sou investidor profissional em criptoativos, eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo, sem ficar com dinheiro de ninguém, sem venda de curso ou mentoria e também sem promessas impossíveis de serem alcançadas. Tá bom, vamos para os dados aqui, tá? Compartilhar a tela com vocês. Quem que está vendendo esse negócio? A primeira coisa que a gente pode ver é que o número de pessoas, aqui que eu tenho aqui uma segmentação das carteiras de Bitcoin, esses dados são os extraídos da blockchain, então são dados públicos abertos, que são verificáveis, e nós fazemos uma segmentação por tamanhos de carteira. Então o que eu estou tentando entender aqui? Que tipo de bolso está comprando ou vendendo? Então aqui eu costumo medir uma camada de demanda e também do sentimento de alguns investidores, simplesmente com base em quanto grana eles têm. Então o tipo de bolso do investidor vai me dizer um pouco do que ele está sentindo ou pensando, se ele está desesperado, está morrendo de medo. E quando a gente vê aqui, então, quem mais vendeu, aconteceu uma coisa bem estranha. Porque esse recorte de análise aqui, que é de carteiras com 100 bitcoins a 1000 bitcoins, eu vou colocar aqui para vocês, 100 bitcoins a 1000, era o recorte, que são carteiras grandes, é um recorte que mais estava comprando ativamente no último ano. Isso aqui é o recorte do último ano inteiro aqui. E esses caras estavam comprando agressivamente. Então, é um perfil que comprava muito e que virou para o negativo. Aqui eu estou olhando uma média de 30 dias. Então, em 30 dias, eles venderam 37 mil bitcoins. É o recorte que mais vendeu Bitcoin até agora, especialmente numa janela de 30 dias. Isso também aconteceu aqui no passado, quando o Bitcoin caiu, teve uma correção de 33%, aqui que chegou a 82, depois teve o fundo lá em 74, chegou aqui nesse período de abril desse ano ainda. Então, uma coisa muito parecida, uma capitulação de grandes players que estão investindo valores relevantes, pensando agora ferrou, melhor vender no prejuízo aqui e assumir a encrenca. O segundo recorte que mais vende são carteiras de 10 a 100 bitcoins. Então, a gente tem 25 mil bitcoins vendidos nos últimos 30 dias. Vou fazer outra coisa, tá? Vou colocar aqui 45 dias, porque eu já sei de cabeça que do topo para cá até agora, tá? Foram aproximadamente 45 dias. E é dos 126 mil dólares para cá. Então, dá para ver que ainda teve mais venda nesse outro fundo do que o fundo atual, mas esses investidores que estavam comprando agressivamente, ó, 200 mil, 170, 150 mil bitcoins por dia, foram para menos 7. Tá? Vamos ver se mudou aqui os principais vendedores. Mudou até. Carteiras de 1 a 10 mil bitcoins aqui passaram a ser os maiores vendedores, então, por esse recorde de análise. Veja que isso aqui é bastante, muda ao longo do tempo. Se eu olhar um período mais curto, talvez dê outra informação. Mas quando eu faço essa média aqui, eu já tenho um acumulado do período, então isso é bem interessante para entender quem está mais vendendo. Então, carteiras de 1000 a 10 mil. Tá? Eu já vou fazer outra comparação para vocês captarem também a lógica. De 10 a 100 bitcoins, carteiras que têm 10 a 100 bitcoins no coletivo venderam 25 mil bitcoins, carteiras com 1 a 10 bitcoins venderam 8 mil bitcoins, carteiras de 100 até 1000 bitcoins, então esse sim é o recorte que a gente está falando até agora, também seguem vendendo, menos 7 mil nesse período, frações aqui até 1 bitcoin, também venderam 3 mil bitcoins acumulado, e o restante do pessoal só comprou. Quem são os maiores compradores de bitcoin nesse período? Carteiras de 10 mil até 100 mil bitcoins, então compraram 83 mil, foram o maior comprador disparado. Depois, em segundo lugar, carteiras com mais de 100 mil bitcoins, também compraram, vou botar aqui, de 10 a 100 mil, só para vocês entenderem a dinâmica, tá? Esses caras grandes, gigantes aqui, eles estavam ativamente vendendo. A gente chama um recorte de baleias, ó. Eles vinham vendendo, eu estou olhando aqui as barras para baixo, tá? Significa que eles estão vendendo no período. Vendendo valores relevantes, 43 mil, 23, 40, enquanto o preço subia. Aí quando o preço cai, eles compram. Então um dinheiro bem inteligente. E agora voltaram a comprar agressivamente, a gente está falando aqui então de 83 mil na média dos últimos 45 dias. Esse aqui é o total que eles compraram nesse período, tá? De 45 dias. O segundo recorde que mais comprou, mais de 100 mil bitcoins, e o resto aqui frações, tá? Pouca coisa mesmo.
Então houve uma certa guinada aqui desses perfis, especialmente do perfil que eu mencionei com vocês, de 100 a 1000, que vinha comprando muito e virou a mão. Tá? Então, um claro sinal de reversão de tendência, de capitulação desse perfil de investidor, e o contrário, quem vinha vendendo agressivamente passou a comprar. Agora, outra comparação que a gente pode fazer, que eu vou olhar aqui por tempo de investidor. Então, quanto tempo essa pessoa está investindo no mercado? Vamos olhar quem mais vendeu e quem mais comprou. Quem mais vendeu são carteiras de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Vamos olhar aqui. Ó. Compraram fundo, venderam no topo, estão agindo direitinho e agora começaram a sair agressivamente a partir do mês 10. E venderam muito forte agora. Esse perfil aqui, que tem 2 a 3 anos de mercado, sim, aqui vem uma linha explicativa, né? Eu acredito que quanto mais tempo você está no mercado do Bitcoin, mais você acredita na besteira do halving. E essa é uma razão para que uma parte significativa de grandes investidores terem virado a mão e vendido bastante no topo, ao menos enquanto o preço estava subindo, né? Não necessariamente em região de topo. Então, 2 a 3 anos foi o que mais vendeu. O segundo lugar, 3 a 5 anos, mas já uma outra grandeza, ó, menos 1000 bitcoins. E o restante só comprou. Tá? Então, tem aqui olha quem mais comprou, até carteiras de até 1 ano. Ó, então, eles vinham vendendo aqui enquanto o preço caía e agora viraram a mão. Agora, esse comportamento de carteiras de até 1 ano é bem interessante, porque existe uma análise que a Glassnode criou, que ela faz uma separação de investidores de curto prazo, que são detentores de Bitcoin há menos do que 6 meses, e investidores de longo prazo, quem tenha mais de 6 meses. Então, muita gente está dizendo assim, não acabou ainda a queda, porque investidores de curto prazo estão comprando. Só que o que tem que entender é que investidores de até 1 ano, tem vários sub-recortes aqui dentro, e isso também representa novos investidores comprando. Então tem uma leva, só que se vocês prestarem atenção, isso aconteceu ao longo do ano inteiro. Se eu trouxer um recorte maior, vocês vão ver que isso também acontece há bastante tempo. No último ano, a gente teve, nesse recorte de tempo, 7 milhões de bitcoins comprados. 7 milhões. Sabe aquele medo que você tem aí que o Satoshi seja hackeado a carteira dele com um computador quântico e venda 1 milhão de bitcoins? 7 milhões de bitcoins foram comprados no intervalo de 1 ano. É muita coisa. Então é uma acumulação muito gigantesca. E essa acumulação, adivinha, né? Se você olhar, comparar com o que eu mostrei acima, na maior parte do tempo foram grandes carteiras também comprando. Então é muito bitcoin comprado por pouca gente em valores muito significativos. É isso que a gente está vendo ao longo do tempo. E isso aqui agora também demonstra, então, não é que são investidores de curto prazo e especuladores que estão comprando agora, mas provavelmente, né, novos players entrando no mercado ou novas carteiras simplesmente e comprando bastante, mais uma vez aproveitando para comprar fundo, ou uma formação de fundo. Eu já vou entrar no detalhe de como eu raciocino sobre isso aqui. De 1 a 2 anos, então quem está 1 a 2 anos também, comprador, ó, 46 mil bitcoins comprados, e 119 mil até 1 ano. 5 a 7 anos, compraram 69 mil, depois 1 a 2 anos compraram 46 mil, e de novo, né, o pior recorte aqui, 2 a 3 anos e 3 a 5 anos. Então, assim, meio misto a troca, mas chama muita atenção, disparado em primeiro lugar, carteiras novas com menos de 1 ano, comprando ativamente. Elas vinham vendendo, então, que leitura eu tenho disso aqui? Que esse período aqui, sim, são os investidores de curto prazo realizando prejuízo, enquanto aqui você tem já uma dinâmica diferente, de novas carteiras realmente botando grana dentro do mercado. Aqui para baixo eu tenho um indicador de acumulação de Bitcoin, que vale a pena mencionar também e mostrar aqui para vocês. O que esse indicador está mostrando? Um alto salto de acumulação. Isso aqui costuma acontecer, grandes crescimentos, ou enquanto o preço sobe, ou em fundos de mercado. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo, durante a formação desse fundo, um salto no índice geral de acumulação. Vale mencionar que, na verdade, esse salto não está tão forte assim. Tem uma média aplicada. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, que as baleias estão o tempo todo vendendo, já mencionei isso em outros vídeos, e agora elas começaram a comprar. Então, a gente tem essa virada aqui, que as baleias estão comprando bastante. Só que aqui, como eu tenho uma média aplicada agora de 45 dias, distorceu um pouco mais, tá? Vou trazer uma média mais curta, só para fazer sentido aqui para vocês. Dá para ver que elas compraram muito forte nesse movimento aqui do 101 ao 105, e depois elas ainda seguem no positivo, ou seja, aqui eu estou olhando o número comprado, a diferença comprada no período por baleias, tá? Então carteiras com mais de 1000 bitcoins, na média elas estavam vendendo até aqui. Conforme o preço foi caindo, elas voltaram diminuíram as vendas, voltaram a comprar, estão comprando ainda ativamente, mas um valor já bem menor. Então, o que eu acredito que está acontecendo aqui é que, misturando explicação de como eu enxergo esse número, ela enfraqueceu essa compra de baleias nesse período. E se a gente vê outros recortes, esse é o mais forte, a gente vê outros recortes de análise, também carteiras por novos investidores voltando a comprar, tempo de carteira voltando a comprar e tamanho de carteira meio parado. Então, carteiras de tamanho diferente não têm comprado tão agressivamente quanto no passado. Esse índice serve para isso, para ter uma comparação com o tempo
passado quanto foi acumulado. Dá para ver que aqui do período anterior, carteiras por tempo de carteira já compraram muito mais, ó, em outros períodos. Então houve uma troca de posições entre tamanhos de carteira diferentes. Não é o que está acontecendo aqui, pelo menos não é uma grandeza significativa. Agora, por tempo de carteira, dando perspectiva, aqui está importante. Então carteiras de tempos diferentes estão rotacionando. E carteiras de novos investidores, parecia que estava crescendo um monte, ó, mas olhando em perspectiva, não é tanto assim. Qual que é o meu ponto? Tá? É que tem muita gente esperando o preço repicar, ou dar um sinal de virada para começar a comprar. Então essa é a minha expectativa, que a partir do momento que o preço se consolidar, que acabou a queda, aí aquela sensação de não pegar a faca caindo, você já deve ter visto essa expressão, com certeza, muita gente pensa assim. Eu conheço muita gente que pensa assim e que raciocina dessa maneira. Vou esperar o preço parar de cair e aí eu volto a comprar. Então é muito provável que um alto nível de acumulação vai acontecer agora, a partir do momento que a exaustão dos vendedores tenha se estabelecido. Tá? Então essa é uma forma muito interessante de acompanhar compradores e vendedores. O que mais que eu posso mostrar para vocês? Aqui os saldos, né, para vocês terem noção como carteiras com mais de 1000 bitcoins, elas têm vendido, né, elas têm distribuído posições desde 2021. Então de 2021 para cá estão caindo. Ó, aqui está a compra das baleias de agora, nada. Então não é que elas mudaram de posição, elas estrategicamente compram em quedas, às vezes em altas, né, porque são novos players. Então é um mix aqui que tem que ter alguma atenção na hora de olhar o número, né? Mas na média essa é uma distribuição de baleias para pessoas que não são baleias, comprando, mas ainda grandes compradores. Tá? Então carteiras com saldo menor ou igual a 1, que seria varejo, ó, vinha subindo forte e agora deu uma estagnada. Então muito influenciado por preço. O preço sobe, o cara que tem menos de um Bitcoin vai ficar animado e vai comprar. Olhando para fluxo de corretoras, ó, uma super acumulação saída das corretoras aqui nesse período. Agora, antes da queda, ou durante a queda, né, entrada de Bitcoins nas corretoras, mas dá para ver que não é um volume tão grande assim. E depois voltou a sair. Então, voltamos já para mais compras do que vendas dentro das corretoras. O que mais que a gente pode olhar aqui em termos de quem está vendendo? O fluxo diário em dólares do Bitcoin, tanto para Bitcoin quanto para Ethereum. Eu tenho os dois juntos aqui, ó, muito forte saída de Ethereum, de ETFs aqui eu estou olhando. Tá? Então, bem relevante aqui, muita venda de Bitcoin e de Ethereum via ETFs. Quando a gente olha em perspectiva, né, a gente vê a aceleração aqui que está significativa, mas quando a gente olha em perspectiva o saldo de Ethereum no ETF, ó, caiu aqui 10%, tá? Quanto caiu aqui o do Bitcoin? Talvez menos que isso. Eu não fiz a conta aqui para apresentar para vocês, mas dá para ver que é marginal essa queda, perto de tudo que já subiu. Então isso aqui acho que mata uma outra falácia aí do mercado, que é a ideia de que ETFs estão vendendo, estão vendendo. Que fenômeno que a gente já descobriu, que a gente já conseguiu testar por dados. É esse daqui, ó. Os ETFs seguem o preço do Bitcoin. Se o preço sobe, eles compram atrasado. Se o preço cai, eles vendem atrasado. Tá vendo que a linha preta, que é as variações no preço do Bitcoin, elas são acompanhadas por variações nos fluxos de ETF de forma atrasada? O que isso quer dizer? Que a hora que o preço volta a subir, os ETFs voltam a comprar. Tá? Na média, é isso que acontece, porque a maior parte do valor que está no ETF não é movimentado. Quem movimenta são os especuladores que estão usando o ETF como instrumento. Então você tem uma pequena minoria barulhenta ali fazendo confusão, né, e movimentando mais o preço do que deveria. Mas a maior parte dos investidores que usaram o ETF para comprar, eles não estão vendendo. Isso dá para ver nitidamente que está acontecendo tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum. Tá bom, já entendeu aqui que então existe uma rotação de carteiras. Em resumo, a acumulação ela está mais fraca do que deveria ser. De positivas, baleias que não estão mais vendendo para nós, elas estão comprando, né, ajudando a segurar o preço. De certa maneira, elas deram uma acelerada e agora desaceleraram as compras, mas seguem comprando. Carteiras muito grandes têm sustentado tanto a alta de preços e agora na virada, né, também são outras carteiras de outros recortes, mas gigantes. O varejo aqui não faz diferença nenhuma, vocês viram, a grandeza dos valores é muito pequena. Tá? Então essa foi a primeira camada aqui de análise. Vamos para a segunda, que vai te explicar o que está acontecendo de verdade. Porque até agora está no campo da curiosidade. Tá? Mas a segunda realmente vai te ajudar a entender o que está acontecendo. E eu acredito que a forma mais fácil de entender seja aqui. Primeiro eu quero dar o senso das proporções para vocês. Isso aqui que vocês estão vendo são as vendas de Bitcoin em dólares, tá? Proporcionalizadas pelo valor de mercado. Então é uma métrica que a gente considera para ter uma noção de que grandeza as vendas estão sendo. Então quando a gente olha aqui, quando o preço atingiu aqui em 17 de julho, o preço atingiu aqui 117, aqui houve uma pressão vendedora muito grande. A gente está falando em 2 desvios padrão acima da média. Então foi feita muita venda. E agora, a gente está acima da média, se aproximando do primeiro desvio padrão acima da média. O que isso quer dizer? Quer dizer, eu estou lendo aqui um intervalo muito curto, tá? Uma média muito curtinha, que é para realmente representar os últimos dias. Eu estou gravando esse vídeo no dia 21, então são dados do dia 20, aqui quentinhos, né? Que essa madrugada aí o preço chegou a 80.600 dólares. Então o que dá para ver aqui? Aqui dá para ter o senso das proporções, que é
as vendas estão próximas da média. Não tem nada absurdo acontecendo em termos de força vendedora. Esse é um insight muito interessante. O que a gente está vendo aqui então? Basicamente vendas proporcionalizadas ao market cap, ao valor de mercado do Bitcoin. Quem entender essas vendas proporcionalmente são muito elevadas. A gente teve aqui um período, ó, 2 desvio padrão, então olhando a média, um tracejado em preto, tracejado em verde primeiro desvio padrão, tracejado em verde acima, né, o segundo desvio padrão, aqui em cima teria o terceiro. Tá? Então a gente viu aqui em julho, onde o preço bateu 117, 119 aqui, o 2 desvio padrão a mais de venda do que o normal. Então muito relevante essa venda aqui, considerando o último ano, dados do último ano. E agora está aqui, ó, um pouquinho acima da média, se aproximando do primeiro desvio padrão. Então eu estou com dados bem quentes aqui, estou com uma média bem curtinha, de 7 dias, para representar exatamente essa última semana aí, que foi uma pancada para baixo, assim que o preço caiu, parecia em linha reta, né, sem dar repique, que assustou muita gente. Então dá para ver o que aqui? A primeira informação, não teve uma venda descomunal. Mas como não? Como é possível que não tenha tido uma venda descomunal? Olha tudo que caiu o preço. O que explica o preço ter caído tanto? Aqui vem a cereja do bolo que te ajuda a entender o que está acontecendo. Eu gravei algumas semanas atrás um vídeo dizendo que estava acontecendo um aperto financeiro muito importante nos Estados Unidos e que isso estava desencadeando uma parte relevante da alta. Aí teve o flash crash, que ninguém explica até agora, eu não consegui explicar, e falei com uma série de analistas internacionais que também ninguém sabe explicar o que aconteceu. A gente não conseguiu medir, né, um risco muito grande de liquidação naquele período ali, parece que foi uma coisa esquisita, muito diferente, então a gente não antecipou e não conseguiu capturar, né, se antecipar realmente de antemão. A gente teve aqui, apesar disso, depois disso, né, esse aperto financeiro começando, isso foi aumentando e agora no final teve vários eventos que aconteceram ao mesmo tempo. A Nasdaq piorando, todo mundo falando de bolha de IA, preocupado com o resultado da Nvidia, falando que a Nvidia teve fraude. Teve também, tem uma rotação de carteiras importante acontecendo nos Estados Unidos, então a bolsa está meio fraca lá, então o fluxo saindo da bolsa americana não é bom, né, acaba prejudicando de modo geral a perspectiva das pessoas de estarem animadas para investir em outros segmentos. E aconteceu um monte de coisa. E somado a isso, né, um monte de gente que vendeu, dá para ver ali naturalmente pelos recortes de análise, o pessoal que vendeu achando que o ciclo acabou. Tem muita gente que pensa assim, que com certeza uma parte significativa das vendas dessa região aqui foram motivadas por isso. Mas mesmo assim, observem que as vendas não estão muito acima da média. Mesmo aqui, ó, onde elas começaram, não foram muito acima da média do ano. Então, o que explica? O que explica o cenário atual é o meu vídeo anterior lá, falando que o aperto financeiro estava acontecendo. Isso eu consigo demonstrar aqui por dados, que é o seguinte: aqui eu faço um cálculo indicador de entrada de capital. Eu quero medir aqui quanta grana está entrando para comprar Bitcoin, grana nova. E aqui eu estou olhando saída de capital, estou olhando assim vendas realizadas. Se vocês olharem os dois gráficos, dá para perceber que aqui, por exemplo, onde teve muita venda, também teve muita compra. Ó. 19, 17 aqui de compras, 19, 17 aqui as datas, tá? De compras. Aqui foi vendido mais ou menos 21 bi, 21.8, e aqui foi vendido 20, perdão, foi comprado 20, 25, até mais do que foi vendido. É o que explica o preço aquelas pancadas para cima. Então, num ambiente onde você tem um equilíbrio entre oferta e demanda, está tudo certo. Só que o que aconteceu agora? Houve vendas significativas em dólares, né? Então, estava falando aqui que na média de 7 dias foram vendidos 9,3 bi. Tá? 9 pontos, isso aqui é a variação total, não é a média. Tá? A variação total em 7 dias foram 9,3 bi vendidos. E quanto foi comprado? 627 milhões. Então aqui está explicado como é que o preço cai. Houve uma concentração de vendas significativa, então isso dá para ver até no livro de negócios das corretoras, somado a uma fraqueza nas compras. Então como a gente está passando por um aperto financeiro ainda, isso ainda está em andamento, e ele melhorou já, aquela variável, ela já não está mais tão feia igual aquele dia que eu postei o vídeo, mas aquelas variáveis que estão associadas a esse aperto financeiro. Mas a gente vê que isso ainda não se refletiu, essa melhora ainda não se refletiu em força compradora, em capital entrando. Esse seria uma parte do fenômeno, outra parte do fenômeno eu acredito que as pessoas estão esperando o preço voltar a melhorar para entrar comprando para cima. Estão tentando comprar fundo. Estão fazendo essa experiência aí de esperar o preço melhorar a tendência do preço para voltar a comprar. Então, essa é uma segunda coisa que com certeza está acontecendo, mas o fato é que a gente tem um desequilíbrio de oferta e demanda. Não é à toa que nossos indicadores de oferta eles não estão acima da demanda, tá? Que representaria uma virada de ciclo, mas eles estão acelerando mais do que a demanda. Então a demanda está crescendo devagarinho e a oferta está crescendo mais rápido. E é exatamente o que dá para ver aqui nessa lógica de entradas e saídas. O que mais dá para ver? Que quando a gente faz uma comparação entre essas duas coisas e a dinâmica de preço, a gente tem esse indicador de divergência. Então o que a gente tem aqui? Que o preço também está mais do que 2 desvio padrão para baixo. Tá? Quer dizer que ele caiu 14% a mais do que essa dinâmica aqui representa. Só que tem uma conta que a gente faz que ela é mais válida estatisticamente, que é usando uma média maior.
Então, quando a gente faz aqui, a gente está realmente no segundo desvio padrão e o preço do Bitcoin caiu 23% a mais do que deveria, pelo quanto teve de desequilíbrio entre oferta e demanda. Tá? Mas resumidamente isso. Então o preço do Bitcoin está muito distorcido. Se você olha análise técnica, RSI e outros indicadores, você sabe disso. Não sou a primeira pessoa a falar isso, mas certamente sou a primeira pessoa a falar isso para você com esses argumentos. Não teve tanta venda assim, enfraqueceu a demanda compradora e o preço caiu muito mais do que deveria, mesmo para a relação do quanto foi comprado pelo quanto foi vendido. Mesmo assim, está mais do que 23% abaixo do que deveria estar. E tradicionalmente, né, isso aqui tem uma característica de reversão à média, o preço tende a voltar, simplesmente por ter exagerado demais para baixo. Isso não quer dizer que ele vai subir loucamente. Outro último dado aqui para mostrar para vocês é essa perspectiva aqui, que é mais diária, que a gente tem o quê? O quanto foi vendido, então impressão vendedora, tá? Olhando sem fazer a proporcionalização ao valor do mercado, é uma outra proporcionalização que é feita aqui, para quanto acelerou a venda. Quanto acelerou, que é o que dá para ver aqui, ó, acelerou muito a venda, tá? Então eu quero saber quanto que acelerou a venda para quanto entrou de grana. Ó, aqui acelerou 3 desvios padrão no dia 18/11, ainda acima de 2 desvios padrão no dia 19 e no dia 20 de ontem ainda também bastante. Provavelmente o dia do dado é amanhã, né, já que algumas vendas forçadas foram hoje de manhã, a gente tem esse fenômeno também de manhã, o dado vai ser alto, assim, acima da média. Então muita venda acima de compras, num período muito concentrado, tá? Então isso também faz o preço cair absurdamente. Até parece que o Bitcoin parou de funcionar. Vocês viram? O Bitcoin não parou de funcionar, muito menos o Ethereum. Não pararam de funcionar contratos inteligentes, não param de surgir aplicações, tem versão nova do Ethereum saindo com privacidade, redes de segunda camada se tornando mais baratas, mais eficientes, corretoras descentralizadas no mundo cripto gerando negócio, faturando como nunca, empréstimos descentralizados também bombando, né? Sem problemas, né? Basicamente nesse setor. Teve um probleminha aí que eu nem vou comentar agora, mas nada estrutural, realmente casos isolados aqui, e que felizmente ninguém aqui que é assessorado caiu em bomba desse tipo. Então o que eu quero mostrar para você aqui, o fundamento dos ativos não se quebrou. Tem um cliente muito bom que sempre me pergunta, quebrou o fundamento, alguma coisa? Não. Então eu sei que eu posso continuar comprando. Então eu sugiro que você faça a mesma coisa. Aproveite essa informação que os fundamentos dos ativos não se quebraram para que você possa comprar. O fluxo que eu estou te mostrando aqui, a causa dele, né, é esse aperto. Eu já expliquei em outro vídeo que ele é temporário. Então vocês podem esperar que isso vai passar. Mais do que isso, tem uma série de razões pela qual não só o Bitcoin, como as altcoins também vão performar muito bem no ano que vem. Essa é a nossa expectativa atual. A gente está quase vendo isso em dados, a gente está assim, se aproximando do momento de ver isso em dados. Hoje a gente tem isso numa tese muito bem estruturada de que isso vai acontecer. E assim que isso estiver em dados, eu quero mostrar para vocês imaginarem o que vai acontecer a partir do momento da próxima onda de euforia do Bitcoin. Vocês vão imaginar que todo mundo que vendeu agora achando que o ciclo tinha terminado vai voltar a comprar. Isso vai turbinar as altas da próxima onda de alta, e a maior parte das pessoas vai então entrar numa onda de euforia de que agora não vai cair nunca mais o Bitcoin. Já viram essa história? E aí sim vai ser o momento de cair. Então eu imagino mais ou menos essa sequência. Muitas pessoas perguntam quanto tempo pode demorar para o Bitcoin recuperar. Ele pode demorar, ele pode voltar a recuperar a partir das próximas semanas, né? Como parece já o caso de hoje, que ele começou a recuperar minimamente, mas a gente ainda não tem sinais de curtíssimo prazo de uma grande melhora, mas a gente tem de haver ele recuperar nos próximos meses, assim, certamente. Então quem está comprando agora tende a se dar muito bem em pouco tempo. Eu falo isso de coração aberto, não precisa contratar nada da gente não, para ter uma informação dessa, porque eu quero que você aproveite essa informação. Tem muita gente propagando medo, e se você ganhar dinheiro aí com uma informação gratuita, nem quero dizer quando você vai ganhar sendo nosso cliente. Então é exatamente essa impressão que eu quero passar para vocês de confiança. Eu estou aqui para dizer que o mercado de alta não acabou, para dizer para vocês que essa é uma queda de curto prazo, ou seja, um tempo aqui de 2, 3 meses, e esse é o nosso horizonte de curto prazo, que tende a durar a queda. Já passou de um mês, talvez não dure os 3 meses, não quer dizer que vai durar 3 meses, tá? Mas é um horizonte de tempo que é pequeno, para que isso se reverta e a gente volte a ver resultados materiais. Então essa é a nossa expectativa, a gente está comprando, né, durante essa queda, e quero dizer para vocês que a maior parte da informação que circula aí é ruído. Vocês não vão ver pessoas fazendo análise de dados dessa maneira aqui e compartilhando com vocês o real motivo desse desequilíbrio da oferta e demanda que está gerando uma queda, e ela é, de novo, né, de característica temporária. Então aproveitem para comprar. Esse foi um brinde então para você. Se você pensou em desistir de investir nessa queda, não faça isso. Eu ajudei muita gente a não desistir nesse período, simplesmente trazendo o senso das proporções das coisas, com informação. Então não faça isso, às vezes é só ficar paradinho, você vai olhar no futuro e dizer, nossa, era só ter ficado quieto, e é exatamente o que se pode fazer de bom nesse tipo de situação. Aproveite para comprar mais se você pode, se você já tem muito investido e não consegue
não se puna por não ter dinheiro para comprar, ninguém acerta o fundo, você vê que com um mês, 45 dias caindo sem parar, ninguém acerta o menor preço, é muito, muito difícil, mas, no entanto, você pode esperar resultados muito favoráveis nos próximos 12 meses, certamente, ao investir, especialmente num fenômeno assim. Está todo mundo morrendo de medo, o índice de ganância e medo aqui está batendo mínimo, então está todo mundo apavorado. Então, aproveita essa situação. E se você tem um valor relevante para investir e quer ajuda profissional para isso, dá uma olhada nos links da descrição mais uma vez, converse com o nosso time aí, pelo menos por curiosidade, porque vale a pena o trabalho que a gente faz aqui para ajudar você a se proteger de momentos como esse e também de aproveitar momentos como esse, é realmente fora da curva. Eu vou trazer isso em mais vídeos também. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.